3. A unidade, a união. E vamos ler o verso primeiro bem alto, bem forte, profetizando isso para a sua casa, para a sua família, para seu lar, para o seu casamento e para a sua igreja. Vamos lá, 1, 2, 3. Vejam que ali, irmãos, o salmista está dizendo da bênção, ó quão bom, você pode transliterar para como é abençoado, como a bênção de Deus vem, como a bênção de Deus desce, como é suave. Sabe, o contrário de suave, irmãos, é algo pesado, é algo difícil, é algo emperrado. Quando você vê algo que não está fluindo, algo que não vai, que não sai do lugar, pode olhar, está faltando união, está faltando unidade, mas quando tem unidade, tem união, tem bênção, tem suavidade. Oh, glória a Deus, para nós nos reunirmos aqui essa noite, não foi preciso ninguém obrigar ninguém, foi somente falar. É terça-feira, reunião de obreiro e ensino, os irmãos estão chegando para a oração, para buscar a Deus, é suave, é leve. Quem sente isso, dá um brado de glória a Deus. A igreja unida, o casal unido, a família unida, tem suavidade, tem gostosura, tem bênção de Deus. Mas olha o princípio, união. Eu vou falar daqui a pouquinho da diferença de união para unidade. E me lembrei muito, pastor André, da irmã Índia, de uma das aulas que o senhor ministrou aqui para nós. O senhor disse a diferença da unidade e da união. E o senhor usou o saco de batatinhas e o purê das batatas. Daqui a pouco eu vou falar. Mas olha o Salmo 133, o salmista, o título diz a excelência do amor fraternal. Na sua Bíblia está assim também? Diga amém. Então, a excelência do amor entre os irmãos, entre o casal, entre a família, está aqui na união, na unidade. E o verso 2, olha como é suave. O verso 2 do Salmo 133, vamos ler juntos, 1, 2, 3. Irmãos, quando a família, quando o casal, quando uma igreja vive em unidade, irmãos, olha, o salmista compara, isso aqui é uma ele compara, é como óleo. E aqui, se você olhar nas explicações, você vai observar que naquela época, o azeite, o óleo, era usado como remédio, como um elemento de cura. As ovelhas que pastavam com seus rebanhos e pastores, elas tinham o perigo do bicho, da mosca, botar óvulo nos ouvidos. E os pastores na época aprenderam que despejando óleo na cabeça da ovelha, aquele óleo ia descer, ia umidificar as orelhas da ovelha, a tal ponto do mosquito, da mosca, irmã Rosana, não conseguir parar, pousar no ouvido da ovelha, no nariz da ovelha, para botar o óvulo para gerar um bicho. Aquele azeite era proteção. Para a vida humana, irmão, não é diferente. Se você tem azeite, se você tem a unção de Deus na sua cabeça, os seus olhos estão protegidos. Eu estou sentindo graça.
nossa. Os seus ouvidos também estão protegidos. Os olhos, você não vai pôr os olhos naquilo que lhe faz mal, naquilo que não produz bênção para a sua vida. Os olhos do crente, o olho da moça, do moço, o olho da igreja, o olho do marido, o olho da esposa está ungido com azeite. Então você não tem como ser vencido pelos protozoários da vida, pelos mosquitos da vida, porque tem proteção nos olhos, tem azeite nos olhos. Quem sente azeite quente de Deus descendo nos teus olhos? Mas o ouvido, irmão, o ouvido é um lugar sensível. Cuidado, irmão, porque o inimigo hoje, ele usa tanta artimanha, sim ou não? Ele ataca as ovelhas, ataca rebanhos. E se tem uma região, irmãos, que o inimigo tem lutado, são as redes sociais. O que tem de fake news, o que tem de divulgação, irmãos, maligna contra a igreja, contra a liderança, contra os obreiros, contra a igreja, mas é o inimigo querendo lançar a mosca que põe os óvulos nos teus ouvidos. Você deve todo dia: Senhor, unja os meus olhos, unja com colírio do céu, para que eu veja só aquilo que é bom para a minha alma. Ô Senhor, põe teu azeite no meu ouvido, porque eu não posso, Senhor, permitir que os meus ouvidos sejam atingidos pelos protozoários da vida. O azeite aqui, não dá tempo, eu vou resumir. O azeite aqui, irmão, no Salmo 133, verso 2, provoca a união, a unidade do corpo todo. Aqui está a figura do sacerdote. Arão era sacerdote. Irmão, maridos, obreiros, você, eu, somos sacerdotes do nosso lar, sim ou não? Somos sacerdote do nosso lar. Irmão, não fuja do papel que você tem de sacerdote do teu lar. Você, mãe, que não tem o esposo, que o esposo tem dificuldade, às vezes não é crente, às vezes é meio crente, às vezes é só simpatizante. Irmã, não fuja do papel de sacerdotisa do teu lar. Eu estou me lembrando aqui, pastor Zé Nilton, da minha mãe. Meu pai, nós éramos crianças, ele saía para trabalhar muito cedo, 5 da manhã. A minha mãe cuidando de mim, das minhas irmãs, éramos todos pequenininhos. E ela muito preocupada já com o culto à noite. Ela de manhã cedo, se arruma, cuidado, porque hoje é dia de culto de ensino na sede. O teu pai é diácono e o teu pai não pode chegar atrasado no culto. Já bem de manhã ela já ia falando isso. A gente ia para a escola, chegava da escola, eu chegava meio-dia da escola, ela falava: vai lavar a louça correndo, se arruma, se prepara, vê a roupa que você vai para o culto à noite, já deixa em cima da cama, toalha, porque daqui a pouco vai dar a hora de tomar banho para ir para a igreja. E eu com mais 5 irmãs, imagine, irmã Terezinha, imagine pentear cabelo de 5 irmãs. A minha mãe tinha que fazer isso, e eu não sabia fazer para ela. Mas enquanto ela fazia, enquanto ela penteava o cabelo das minhas irmãs, e amarrava aquela Maria Chiquinha, ainda existe isso? Amarrava aquela Maria Chiquinha em todas elas, deixava bonitinha, vestidinho, deixava sentadinha lá no sofá. Não vai se sujar, porque teu pai está já chegando do serviço, e hoje é dia de culto de oração e ensino na sede. Isso é papel da mãe e da mulher sacerdotisa. Você quer a sua família unida? Quer a sua família servindo a Deus na igreja? Quer o seu marido sendo uma bênção? Ajude como sacerdotisa. Leve seus filhos para a casa de Deus. Esteja junto. Meu pai chegava do serviço 6h15, 6h20, cansado. Ele trabalhava desossando
boi num frigorífico imprudente, e era o dia todo em pé, das 5 da manhã até as 5:30 da tarde em pé, desossando o boi, cansado. Ele falava: minhas carnes estão tremendo, mas eu tenho um compromisso, é o culto de ensino na sede. E ele chegava, minha mãe dizia: as crianças já tomaram banho, já pentei o cabelo das 5, já estamos prontos, a toalha sua está em cima da cama, a sua roupa, o seu terno, a sua gravata, a sua camisa. E minha mãe não tinha empregada não, irmão. Ela fazia o serviço da casa junto com a gente, mandava a gente encerar. Eu tinha que passar cera naquele piso vermelhão. Quem lembra disso? Irmão, minhas unhas ficavam vermelhinhas, irmã Rosana, de piso vermelhão, passando cera, e depois passar escovão e dando brilho. Ela não tinha empregada, mas ela fazia nós, os filhos, ajudar no serviço da casa, e preparava tudo, e dava 6:50, nós já estávamos no ponto de ônibus, esperando o ônibus circular para ir para a igreja sede. Nós descíamos na Praça Central, 7:10, 7:15 do ônibus, e descia às pressas para chegar lá na congregação, Carlos Eduardo, chegar lá na sede, e meu pai chegar em tempo de ir lá embaixo olhar os banheiros se tinha papel higiênico. Ele olhava os banheiros se estava tudo em ordem, ajudava a abrir as janelas, e daqui a pouco os irmãos chegando 7:30 para a oração, e a gente dobrava o joelho 7:30, todos nós, eu ao lado de minha mãe, todos nós, minhas irmãs, e a gente orava das 7:30 às 8h, uma oração de poder, de fervor. Jesus batizava com o Espírito Santo já na oração de joelho da igreja para o culto de ensino. Mãe, ensine seus filhos a orar. É inadmissível, irmão, uma terça-feira como hoje. Eu dou parabéns aos irmãos. Eu vi que todos estavam ajoelhados orando. O que não estava ajoelhado é porque tem problema de saúde, mas já sentado de cabeça baixa, sentadinho, olhos fechados, para nada interferir na sua comunicação com Deus, com o céu. Parabéns! Mas existem lugares, irmão, que a gente já vê que os filhos já não sabem orar mais. De quem é a falha? Não é do pastor da congregação, não é do pastor presidente, não. É sua mãe, pai, que não ensina seus filhos a orar, nem em casa. Deixa eu dizer uma coisa aos irmãos. Estamos falando de união, unidade. Eu chegava e falava para minha mãe, já era mais grandinho: mãe, eu vou ajoelhar do lado do irmão Joel. Lá tinha o irmão Joel, bem altão. E eu procurava onde ele estava sentado. E eu ajoelhava, pastor Josuel, do ladinho dele. Eu procurava me espremer, ajoelhava do ladinho dele para orar. Por quê? Porque ele orava, irmão, uma oração linda. E ele chorava. Ele orava: Jesus, eu te agradeço porque o Senhor me deu saúde. Jesus, eu te agradeço porque durante esse dia eu pude trabalhar e ganhar meu sustento para cuidar dos meus filhos, da minha esposa. Jesus, eu te agradeço pela salvação da minha alma, pelo perdão dos meus pecados. Quando ele chegava nessa hora, salvação da minha alma, perdão dos meus pecados, eu olhava para ele, ajoelhado do lado dele, ele já estava derramando lágrimas. Isso é unção do Salmo 133 na cabeça. Oh, glória! Ele tem motivo para agradecer pela salvação. Jesus, eu te agradeço pela vida da minha esposa, pela vida dos meus filhos. Te agradeço pelo batismo com o Espírito Santo. Aí ele disparava em línguas estranhas, ajoelhado do meu lado. Oh, que coisa gostosa, que oração maravilhosa! Irmão, nós precisamos aprender a orar, sim ou não? A Assembleia de Deus, irmão, nasceu com oração. Eu sei que os irmãos oram, eu sei, mas deixa eu ensinar um pouco mais. Quer unção? Quer o óleo de Deus sobre a tua cabeça, obreiro, irmã, irmão? Quer que o óleo de Deus desça sobre todo o seu corpo, envolva a sua alma, até as suas vestes, até as vestes do crente tem azeite, tem unção, quando ele vive a vida de oração e de união. Diga glória a Deus. O que acontecia
com lenços e aventais de Paulo. Era de Paulo? De Paulo. Os enfermos, irmãos, e as pessoas traziam os enfermos, porque Paulo ia passando e o sol batendo, a sombra de Paulo ou de Pedro? De Pedro. A sombra de Pedro, irmã Vera, ia curando os enfermos, porque Pedro vivia em oração e união. Diga amém comigo. Os aventais e os lenços. E agora, de Paulo ou de Pedro? Agora de Paulo. Os aventais e lenço, Paulo não podia ir, mas os irmãos levavam o avental e o lenço de Paulo. E aonde tinha um enfermo, o lenço de Paulo, as vestes de Paulo tinham unção. Vai estragar seu topete. O lenço de Paulo era colocado sobre o enfermo. Dá um glória a Deus, dá um aleluia. E o enfermo era curado, mas porque tinha oração, tinha unção, tinha poder e tinha unidade na igreja primitiva. Nós precisamos viver isso, você precisa viver isso. Vamos para o verso 3. Aqui está o princípio, irmão. É como o orvalho do Hermon. Lá era o monte. Esse Hermon era o Monte Sião? Não era um outro monte. Mas é um monte lá em Jerusalém. Esse monte, irmãos, na época do frio, da época das geadas, até hoje eles dizem que acontece esse fenômeno. Até hoje acontece isso. O orvalho, ele cobre o monte. E aonde é lugar de pedra, porque montes, montanhas, serras têm muita pedra, sim ou não? Aquelas pedras, aqueles lugares rochosos, o orvalho desce, irmão, do degelo. E sabe o que acontece ali? Aonde é terra seca, onde é pedra, pedregulho, onde é rocha, não era para nascer vegetação, mas quando tem união, unidade, quando tem unção, até onde não era para dar certo, Deus faz produzir. Aleluia, aleluia. Os montes de Sião são abençoados. A tua casa, eu vou profetizar. A tua casa, Mirielle, a tua casa, o teu lar, a tua família, a tua empresa, os teus negócios, vai produzir, vai produzir, vai produzir. Levante a mão direita. Tem produção quando tem orvalho do irmão, quando tem a bênção de Deus, quando tem a bênção de Deus. Nesse monte, olha o princípio, o Senhor ordena a bênção e a vida. Diga comigo, bênção e vida. E não é vida curta, só de 70 anos, 80, pastor Afonso. 82 o senhor já tem? Acho que já tem mais que ele não está ouvindo. 82? Daqui mais 6 meses, 82. 82. Irmão, a bênção de Deus, irmão, e a vida é para sempre. Pastor Afonso, a sua vida é para sempre. Quem crê na vida eterna, mas precisa viver o Salmo 133. Amém, meus irmãos? Vamos lá, a definição de união e unidade. Eu achei isso maravilhoso quando o pastor André, da irmã Índia, ensinou aqui para nós. União é apenas o agrupamento de pessoas, um agrupamento físico, ou até uma aliança entre pessoas. Isso é união. Mas unidade é mais profundo do que união. Unidade é o alinhamento de propósitos, é o alinhamento de corações, é o agir como um corpo só. Ouvir a definição?
união é apenas um agrupamento de pessoas. Unidade é um alinhamento de propósito, é um alinhamento de corações. E esse alinhamento de propósito e de corações, irmãos, é o que nós precisamos viver. E olha o exemplo aqui, irmãos, das batatas. A união é como um saco de batatas. E dentro daqueles sacos está acontecendo ali a união das batatas, estão juntas no mesmo saco. Mas quando essas batatas são cozidas, tirado a casca, amassadas, elas se transformam em purê. E esse purê é chamado de unidade. Você não vê mais batatas diferentes, você vê purê, você vê um alinhamento de propósito, você vê um alinhamento de pensamento e de corações. E eu estava estudando isso aqui e eu falei, Jesus, continua fazendo a igreja de Santa Cruz, em todo o nosso campo, esse purê de batatas, esse alinhamento de propósito, esse mesmo sentimento. O tempo não dá, eu quero parar cedo, mas se você olhar a igreja primitiva de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, 4, você vai encontrar ali, me ajuda aí, meninos da mídia, que eles tinham o mesmo pensamento, permanecia na mesma doutrina dos apóstolos, na comunhão e na santa ceia, e no partir do pão. A igreja dos Atos dos Apóstolos, irmãos, era tão real, tão verdadeira, tão unida, uma verdadeira unidade, que o texto vai dizer assim, ó, que ninguém ousava dizer que coisa alguma era sua. Por quê? Porque eles não tinham nada mais do coração nessa vida. Eles vendiam as propriedades, traziam o dinheiro, entregavam para os apóstolos, e os apóstolos cuidavam da igreja e dos irmãos, porque eles diziam, nada disso é meu, nós vivemos uma unidade, somos servos uns dos outros, e esperamos a vinda de Jesus. Acharam aí onde está? Mesmo propósito, mesma união. Atos capítulo 3, 2, eu não anotei aqui. 2:42 de Atos. É o Davizinho? Davizinho, põe aí, lá. Vamos ler juntos, igreja. 1, 2, 3. Irmãos, olha só, e essa igreja crescia, sim ou não? Crescia. A primeira conversão, quase 3.000 almas. A segunda, 5.000. E depois, perdeu a conta. Não dá para contar. Por quê? Porque a igreja tinha unidade. União, irmãos, é baseada em interesses. A unidade é baseada em renúncia do eu. Vamos repetir essa frase? A união é baseada em interesses, enquanto que unidade é renúncia do eu. Vamos juntos? A união é baseada em interesse. Quero ouvir vocês. A união é baseada em interesses, mas a unidade é em renúncia do eu. Já não vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. É Cristo, quantos pode dar um glória a Deus? É Cristo que vive em você. Irmão, o lar, a família que vive, irmãos, a união e a unidade, irmãos, é algo extraordinário, maravilhoso. Eu quero avançar um pouquinho aqui e convidar os irmãos para ler Mateus 18, 19 e 20. Põe na projeção para mim. Vejam, para a gente entender com a nossa mente o quanto é importante
a unidade no casamento, a unidade na igreja. Vamos juntos essa leitura em voz alta? 1, 2, 3. Irmãos, vejam que Jesus disse isso ensinando aos discípulos. Jesus estava ensinando para eles um princípio, irmãos, que eles precisavam viver. Eles precisavam viver a unidade do Salmo 133, porque se eles vivessem debaixo dessa unidade, unidos nessa unidade e concordância, eles poderiam ter certeza que a oração deles não tinha como Deus não responder dos céus. Sabe, porque muitas orações são impedidas. Sabe, porque às vezes como igreja oramos, às vezes como família, pai, mãe, você ora, ora, mas porque não, sabe por que não recebe? Porque falta concordância. Amém, meus irmãos? Pai falou, a mãe não pode discordar, deve, dentro da sensatez, do equilíbrio, ela deve concordar. Cuidado, irmão, tem muitos lares que o pai dá uma ordem e a mãe desfaz. A mãe dá uma ordem e o pai desfaz. Isso é prejuízo e é preocupante para os filhos, irmãos. Olha lá, 2 de vós, está falando de 2 pessoas, 2 cabeças, 2 pensamentos, mas unidos, concordando na terra. Acerca do que, irmãos, vocês? Acerca do que, jovens? Qualquer coisa. Se tiver unidade, se estiver no Salmo 133, e concordando os 2 juntos, pode pedir, que Deus ouve e vai fazer, porque é princípio bíblico, vai fazer, olha lá, e qualquer coisa que você pedir, vai ser feito por meu Pai, que estás nos céus, é Deus quem faz. Quem está entendendo, diga amém. Deixa eu continuar aqui rapidinho, ó. O diabo sabe, irmãos, o inimigo sabe que esse princípio é verdade. E o que é que ele vai fazer? Ele vai semear discórdia no lar, discórdia na igreja. Ele vai semear briga entre marido e mulher. Ele vai semear na igreja briga entre líderes de departamentos e até contra irmãos. Cuidado, irmão. Às vezes você se assenta no culto, como aqui, vou usar aqui a sede, senta numa poltrona confortável dessa, mas atrás de você o inimigo usa alguém para conversar e conversar alto. Às vezes alguém do lado abre o celular ou dá para a criança e daqui a pouco a criança dá um grito e chora e você se irrita, fica nervoso, já perdeu o culto. Amém, meus irmãos? Eu vou pedir aos líderes nossos aqui, dos adolescentes e jovens, vocês durante o culto, pastor Tiago, Mi, Lucas, Manu, os líderes das congregações da sede, durante os cultos, vocês estão autorizados a andar nesses corredores. Olhando se o jovem ou adolescente está com o celular na mão, atrapalhando o culto ou tirando a sua própria atenção. E se tiver, Mirielle, faça assim, me dá aqui o celular. Nem trouxeram, dá um glória a Deus aí, irmão. Me dá aqui seu celular, depois do culto eu te entrego. Amém, meus irmãos? Lucas, engenheiro Lucas, meu pastor Lucas, vão fazer isso. Os irmãos das congregações estão autorizados também a fazer isso. Por quê? Porque celular atrapalha. Outro dia o irmão me reclamou. Não liga não. Outro dia o irmão me reclamou, pastor, eu me assento mais ou menos por ali assim.
Pastor, mas não dá, pastor, para assistir o culto. Adolescente e jovem conversa, velho conversa, mulher conversa e conversa alto. Eu não sei se eu escuto a mensagem ou se eu escuto quem está do meu lado. Irmão, vamos cuidar da casa de Deus. Vamos pedir a Deus que nos dê graça. Quem crê nisso, que Deus vai fazer isso? Diáconos, façam trabalho de diácono. Ande nos corredores da igreja com reverência, com amor, com carinho, porque nós estamos cuidando de um rebanho, e esse rebanho tem que receber azeite quente nos olhos, nos ouvidos, na boca, e nós somos responsáveis por isso. É grande, pastor Walter, nós aqui, a gente não consegue, porque o templo é grande, daqui a pouco a galeria vai estar cheia, porque Deus vai fazer, vai salvar, quem crê, diga amém. A gente não consegue, mas os diáconos estão aqui para isso, as diaconisas estão aqui para isso. Saiu para ir no banheiro, diaconisas, acompanhe, chegue lá na porta, rapidinho, ligeiro, se demorar, o pastor vai sentir sua falta lá no banco, lá na poltrona. Amém, meus irmãos? O diabo sabe que quando semeia contenda, semeia briga, semeia discórdia, irmãos, o inimigo tem legalidade para fazer o que ele quer fazer. E a sua oração é impedida. 1 de Pedro 3:7. Eu vou convidar vocês para ler junto, já estou encerrando. Porque aqui, irmão, está mais uma causa de impedimento de oração. Vamos lá? Vamos juntos em voz alta? Que letra linda para ler. Até sem óculos eu consigo ler. Vamos lá, 1, 2, 3. Deixa o texto ali, Davizinho. Irmãos, esse texto é para marido e mulher. E eu quero também, por analogia, aplicar para a igreja como obreiros e obreiras. Quando falta honra, quando falta respeito, maridos, cuidado, é você que é o sacerdote. Quando falta respeito, quando falta honra, você está provocando, irmãos, você está provocando, mulher também, esposa também, está provocando, irmão, está sendo usada pelo maligno para fazer com que orações sejam impedidas. E a igreja, irmão, quando falta honra entre liderança e liderado, irmãos, eu não estou acostumando, eu preciso falar, é reunião de obreiros, eu preciso falar. É inadmissível, irmão, diácono, cooperador, diaconisa, professor de escola dominical, professor de departamento, líder, viajar, não comunicar, tem zap, tem telefone, não custa, pastor, hoje eu vou estar em viagem, a semana que vem eu vou viajar, ora pela minha viagem, pronto, a gente sabe que está viajando. Mas é uma coisa, irmão, a falta de consideração, de respeito, de honra tão grande, mas eu vou ensinar que Jesus não se agrada disso, irmão. Cuidado, a sua oração pode ser impedida se você desonra a sua mulher, não respeita, faz as coisas por conta própria, não comunica. Irmão, se comunique, fale, avise, diga, porque você precisa honrar. E quando você honra, Deus ouve sua oração. Quem está entendendo, diga amém. É muito sério isso. Honre seu dirigente da congregação. Avise ele, comunique ele. Amém, meus irmãos? Por quê? Porque quando isso acontece, é uma analogia que eu estou usando ali nesse verso. As orações não são impedidas. A sua oração vai subir direitinho e Jesus vai ouvir no céu. Diga amém? Continuando, irmão, já estou encerrando. Gênesis 11, 6 e 7. Aqui está um princípio, irmãos, que a gente pode usar com respeito à unidade.
Eu vou ler para ganhar tempo. O Senhor disse, eis que o povo é um, olá, unidade. Todos têm a mesma, todos têm o que? A mesma? Cuidado, irmão, você pode estar achando que está em unidade, mas falando outra coisa. O pastor dá uma ordem aqui, e você lá na porta, ou lá em casa, ou no caminho para casa, você já reclama, fala mal, você já murmura, não sei para que isso, não sei para que acabar o culto tão tarde desse jeito. Outro dia eu fiquei, irmãos, indignado. Um irmão que é aposentado, ele não está aqui hoje não, ele é aposentado, irmão, amanhece o dia, não tem nada para fazer. Mas um dia de ceia, acabou o culto um pouquinho depois das 9h30, que não é nosso costume. Acabou um pouquinho depois das 9h30, nessa ceia terminamos 9h30. Acabou um pouquinho depois das 9h30, ele foi daqui na casa dele reclamando com a esposa e o filho e a filha no banco de trás ouvindo. Depois a filha veio me contar, pastor, termina o culto mais tarde não, que meu pai vai se desviar. Até em casa ele chega desviadinho, brabo, porque o senhor acabou o culto tarde. Eu falei, mamãe, que ele vai fazer o que no outro dia? Nada, pastor, ele dorme até meio-dia porque está aposentado. Oh, irmão, o sangue de Jesus tem poder, que essa doença não lhe pegue. Amém, meu irmão? Honre, respeite, é a mesma língua. E o texto diz assim, ó, e isto é o que começaram a fazer. Olha, o próprio Deus é quem está dizendo aqui, ó. Agora, não haverá o quê? Não haverá o quê? Restrição. Para tudo o que eles intentarem fazer. Vou traduzir. Os homens decidiram construir a torre de Babel. E a intenção deles era chegar no céu. O próprio Deus desceu e chegou lá, viu o princípio da unidade. E o próprio Deus declarou nesse texto, ó, eu estou vendo que o povo está em unidade. Eles estão falando a mesma língua. E o que eles já começaram a fazer, que é a construir a torre para chegar no céu, não haverá restrição para tudo o que eles estão intentando. É princípio ou não é? Princípio. O próprio Deus entendeu que eles não teriam limites, porque eles estavam unidos, falando a mesma língua. Se Deus te usar para viver essa unidade e falar a mesma língua em família, marido e mulher, igreja, departamentos, congregações, nada vai ser impedimento para nós crescermos, para nós sermos abençoados. Quem recebe essa palavra profética? Vai ter unidade, vai ter crescimento, vai ter crescimento na congregação, vai ter crescimento no departamento que você lidera, vai ter crescimento na igreja de Santa Cruz, se nós fizermos tudo em unidade, em unidade, em unidade, em unidade. Levante a mão para receber essa palavra profética. Vai ter crescimento, vai ter crescimento. Eu profetizo, vai ter crescimento em todas as áreas da sua vida. Amém, meus irmãos? É princípio. Tem mais outros princípios aqui, mas o tempo não permite, e eu não quero que os irmãos se desviem daqui para casa, porque o culto acabou tarde. Mas vamos fazer uma oração? Eu vou chamar a irmã Rosana para vir aqui, nós precisamos. Quem precisa de mais unidade na sua casa? Unidade no pensamento, unidade, ficamos em pé. Unidade na mesma língua, unidade no mesmo propósito. Vamos aproveitar que os meninos estão aqui, vamos cantar depois? Canta ali com os meninos para a gente se abraçar e vivermos a unidade como igreja de Cristo. Desde a entrada do nosso culto, os nossos diáconos e diaconisas, façam tudo da melhor forma e em unidade. A ponto, irmão, do visitante que chega, olhar que desde a chegada, tem unidade nessa igreja. Quem está entendendo, diga amém. Não tem ninguém de cara feia um com o outro. Não tem ninguém intrigado um com o outro. Não tem ninguém de mal um com o outro.
aqui, minha esposa, por favor, onde está a nossa unidade? Amém, meus irmãos? O que aconteceu com a rainha de Sabá, quando ela foi convidada e foi lá ver o palácio de Salomão, ela chegou e ela observou o visitante, irmã Rosana, mesmo sendo irmão de outra igreja que vem nos visitar, eles observam até a nossa diaconia, as nossas crianças, a forma de dirigir o culto, a maneira dos louvores acontecerem. A rainha de Sabá chegou e viu, e ela falou das roupas dos criados, ela falou das vestimentas dos criados. Irmãos, obreiro, paletó e gravata não mata. Pelo contrário, vai falar com o juiz da cidade sem paletó e gravata, você sendo advogado. O que acontece, doutor Maico? Nem entra na sala de audiência do juiz se o advogado tiver só de manga de camisa. Quem está entendendo, diga amém. Nossos cultos, a nossa audiência é com o maior de todos os juízes de toda a terra. Então, na congregação, na sede, venha de paletó e gravata nos cultos oficiais. Pastor, é escola dominical. Tudo bem, escola dominical, é aula teológica. Ontem eu coloquei a gravata, pastor Valde, e a camisa para vir da aula de teologia. Mas Rosana deu uma bronca, tá calor, os meninos vai só de camiseta e calça jeans, você tá botando gravata e paletó para dar aula. Aí eu fui lá e tirei a gravata, o paletó, mas eu vim sentindo sem roupa para dar aula aqui, irmã Vera. Eu cheguei assim, meu Deus, está faltando, porque eu aprendi assim. Nós estamos vindo para uma audiência com aquele que é dono do mundo. Ele merece o melhor, diga glória a Deus. Estamos na reunião de obreiro, irmãs, esposas, olha a roupa de suas filhas, não venha sem manga, porque fica aquele braço gordo feio. Não, põe a manguinha igual a irmã Rosana, aqui na congregação, na sua igreja, aqui na sede, vem vestido como santa, como santo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Amém, meus irmãos? Seu braço está gordo não, tá, meu amor? Estou sentindo graça, irmão, estou sentindo graça. Vai recebendo, vai recebendo. Quem precisa de mais unidade, abrace sua esposa, abrace seu esposo e vamos orar juntos. Jesus dá unidade, Jesus dá crescimento para essa igreja maior ainda. Dá crescimento, Jesus, dá crescimento. Ore na sua casa, ore por sua casa, por sua família, Senhor Deus, meu amado Pai. Abraçada minha esposa, irmã Rosana, unidos, Senhor, no mesmo propósito, no mesmo pensamento, como igreja, como pai, mãe, como sacerdote, sacerdotisa da nossa casa, assim como cada irmão, cada irmã, cada família, cada líder de departamento, que a tua bênção, que a bênção do Salmo 133, que o orvalho de Hermon, que o azeite desce nesta noite, e que toda a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, a nossa igreja esteja protegido pela unidade, em nome de Jesus. Unidade de propósito, unidade de pensamento, unidade, e só assim seremos vitoriosos. Quantos podem receber essa palavra profética? Vai bem na tua casa, vai bem na tua família, vai bem com seus filhos, porque a unidade, a bênção do Senhor é sobre a tua casa. Dê um abraço assim, ó. Abrace alguém perto de você, abrace e declare para ele: vivamos a verdadeira unidade uns com os outros. Oh, quão bom e consuelo isso! Saia do teu lugar, abrace alguém. Anjos dados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, a família, sem qualquer falsidade.
Jesus, glória a Jesus. Se aceite, irmãos, glorificando a Deus. Quantos comigo querem agradecer a Deus pela palavra que recebemos, pela vida do nosso pastor, pode dizer amém? Amém, que Deus continue usando o nosso pastor. Queridos irmãos, antes de nós passarmos aqui a agenda do trimestre, nós queremos convidar o irmão José Mendezi neste momento. O irmão José Mendezi vai estar fazendo a apresentação de tudo aquilo que nós precisamos fazer no nosso telhado. Então quero convidá-lo, vai passar o vídeo aqui com todos nós, vai explicar. É o segundo orçamento que nós temos, a empresa, irmão José Mendezi, sócio que com ele está, e temos certeza que Deus vai enviar todo o recurso. Mas ninguém melhor que o senhor para explicar para nós aqui. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor. Amém. Então, meus irmãos, o Cezinha vai colocar ali o vídeo para os irmãos verem como que está o telhado do nosso templo, da nossa sede. Você pode ver ali, ó, que não somente a calha, mas também tem algumas telhas que já começaram a corroer. E tem algumas linhas de terça também que vai ter que ser feita a manutenção da nossa igreja. E nós cremos que Deus é poderoso para fazer isso. Porque lá em Mateus capítulo de número 21, no verso 22, a palavra de Deus vai nos dizer assim: e tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. Então nós cremos que Deus é poderoso para fazer isso essa noite. Está ali, ó, para os irmãos ver a situação. E eu creio que Deus vai dar esse telhado para nós. O pastor nos procurou o meu sócio Adinaldo também, que nós estivemos aqui, e passamos o orçamento. Cezinha, você está com o orçamento aí? Coloca aí para os irmãos ver. Nós fizemos umas opções de orçamento para o nosso pastor, e eu creio que para Deus tem que ser o melhor, né? Então nós vamos pedir as orações dos irmãos, porque nós sabemos que os irmãos são fiéis, são ofertantes, e Deus vai dar esse projeto para nós, amém? Pode ver lá, ó, na primeira opção, serviço a ser feito, retirada das telhas, instalação. O primeiro valor lá, R$118 mil. Isso aí vai ser feito a troca de todo o telhado. Nós optamos por esse primeiro orçamento, por causa que o nosso pastor ele havia feito orçamento com outras pessoas já. Então, só para ele poder comparar o nosso orçamento e o orçamento dos outros serralheiros que tinha passado por aqui. Aí nós optamos pela segunda opção também. Na segunda opção, serviço a ser feito, retirada das calhas, instalação da linha de terça, próxima calha, um apoio melhor telha, instalação da calha, chapa 14, instalação das telhas simples, isopor existente, envelotamento das platibandas galvanizadas. Nessa segunda opção, o que a gente pode fazer? A gente pode trocar algumas telhas que estão corroídas, a gente vai vir com uma camada de isopor e um telhado novo por cima, com a troca das calhas e as linhas de terça também. Essa segunda opção, pastor, é uma opção bem boa,